Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? É importante essas aulas que nós estamos ministrando para vocês, tendo em vista toda essa realidade que estamos aí vivenciando, do afastamento, isolamento, é a forma que nós temos de nos aproximar um pouco mais dos alunos e dar continuidade um pouco aos estudos de maneira que haja a possibilidade de aprimoramento do conhecimento e o desenvolvimento de cada um. Beleza? Bom, aí nós estamos ainda estudando Platão e hoje nós vamos falar sobre um tema bem conhecido, de forma geral assim, que é o mito da caverna. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar do mito da caverna, talvez alguns de vocês já tenham estudado sobre esse assunto, sobre esse tema, mas faz parte da teoria do conhecimento de Platão, que nós estamos aí estudando durante essas semanas. Bom, o mito da caverna compõe o sétimo livro de Platão, o sétimo livro de um conjunto de livros que, na verdade, é um livro só, que Platão denomina como a República, que ele escreve esse livro com o propósito de referenciar e falar e ensinar sobre os conhecimentos da filosofia, para que esses conhecimentos pudessem ser utilizados sob meio da aristocracia, de forma universal, podemos falar assim. E o sétimo livro trata justamente sobre o mito da caverna. Quando se fala do mito da caverna, a ideia é falar sobre o conhecimento da verdade, sobre a alegoria, na verdade, podemos falar assim, porque o mito da caverna é uma alegoria, é uma forma de Platão ensinar e explicar a realidade do nosso mundo. É uma forma muito interessante de fazer reflexão sobre a questão da realidade humana e do mundo, podemos falar assim. Mas a ideia de Platão é apresentar por meio do mito da caverna, ou alegoria da caverna, um pouco sobre a teoria do conhecimento dele, que tem essa relação em conhecer a verdade. Na teoria do mito da caverna, na alegoria do mito da caverna, nós temos aí o ensinamento de Platão sobre o conhecimento, e que esse conhecimento seria de forma progressiva. Teria uma passagem desse conhecimento. Por exemplo, saindo do mundo sensível, que nós já estudamos com vocês aqui, saindo de forma progressiva do mundo sensível, das sombras e aparência, que sai desse mundo, é como se você saísse desse mundo sensível e fosse para o mundo das ideias, que seria das essências ou dos seres verdadeiros, que nós aprendemos na última aula, falando sobre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível seria esse mundo das sombras, daquilo que é opinião, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é falso. E o mundo inteligível seria o mundo das ideias, aquilo que é real, que é verdadeiro, aquilo que não se tem alteração. A alegoria do mito da caverna vai trazer essa ideia desse conhecimento que Platão tenta mostrar. Então ele usa essa alegoria, essa ilustração, para poder ensinar isso de forma prática, de maneira que a gente possa compreender melhor. Bom, a primeira etapa desse processo, que é descrita no mito da caverna, é denominada pelas impressões ou as sensações que vêm dos sentidos ou da opinião. Essa primeira etapa que está se referindo justamente ao mundo sensível, aquilo que é observável, aquilo que se sente com os sentidos e que pode ser enganado. E nós podemos nos enganar com nossos sentidos, com o nosso sentimento. Que essa ideia praticamente que Platão vem trazendo no mito da caverna. O conhecimento sensível, ele não é um conhecimento que se deve ter como um único verdadeiro, né? E é um conhecimento que nos deixa de forma limitada e não nos permite conhecer de mais profunda a realidade. E aí ele vem falar que esse entendimento do sensível, que seria o fato daqueles que estão dentro da caverna, praticamente isso aí,
limitados ali, presos, seria o mundo da opinião e da doxa, onde nós estamos sendo enganados pelas opiniões e de forma que essas opiniões venham a nos seduzir a ter pensamentos enganosos com relação à realidade, podemos falar assim. Bom, e aí o mito da caverna vai trazer essa imagem para a gente poder aqui conversar um pouquinho. Nós vamos tentar nos aprofundar e eu vou tentar explicar para vocês esse ponto de vista aqui do mito da caverna. Olha só, nós temos aqui, é isso que diz a história da alegoria do mito da caverna. Nós temos aqui alguns homens que estão dentro da caverna, atrás deles tem uma parede, ok? E eles estão presos aqui, acorrentados. Eles estão presos, acorrentados. Eles não saem da caverna. A vida toda desses homens sempre foi dentro da caverna. E uma outra coisa que está acontecendo aqui, se você observar, é que por trás desse muro, dessa parede, nós temos algumas coisas acontecendo, uns movimentos, pessoas passando, que para lá e para cá. Essas pessoas que estão circulando aqui que estão aqui carregando, na verdade, alguns objetos que, por sua vez, são refletidos pela luz da fogueira, que consegue lançar essa imagem de forma de sombra, como sombra sobre a parede. Esses prisioneiros têm contato com a realidade somente por meio dessas sombras aqui. O que se passa fora do mundo da caverna, o que se passa fora ou lá no mundo, só é visto por esses homens por meio de sombras que são refletidas através da luz da fogueira, e a única forma dele enxergar o mundo é por meio dessas sombras aqui. Eles estão aqui nessa caverna, e diga-se de passagem, satisfeitos, conformados, ou seja, para eles a vida se limita apenas a essas imagens que eles observam, aqui fora, dentro da caverna. Só que conta a história, que Platão vai contar essa história, ele vai dizer que um desses aqui, que estavam presos, conseguiu, na verdade, escapar da caverna, sair. Ele conseguiu com muito esforço, e aí ele teve talvez uma ideia, um pensamento, ele começou a questionar a realidade que ele estava vivenciando, e a partir desse princípio ele começou a desconfiar das opiniões, daquilo que era percebido por ele ali no interior da caverna. O mundo está aqui fora, e essas pessoas não têm contato com esse mundo real aqui. Esse, por sua vez, indivíduo, consegue sair da caverna aos poucos, com muita dificuldade. Você percebe aqui na imagem que ele começa a subir, a escalar aqui a caverna e a sair. Quando ele se aproxima da parte externa da caverna, fora da caverna, ele começa a ter um impacto com a luz do sol, isso é pleno dia, tá vendo que as pessoas estavam aí, ou melhor dizendo, que as coisas estavam lá, acontecendo de forma natural. Tudo isso que estava acontecendo aqui não era a realidade para esses que estavam dentro da caverna. Esse indivíduo, por sua vez, consegue sair da caverna com muita dificuldade. Observa bem aqui que ele tem uma certa dificuldade para poder enxergar o mundo real, que representado pela luz do sol. E é natural, porque ele estava numa caverna, e uma caverna é um lugar onde tem sombras, não tem luz, podemos pensar assim. Mas aos poucos ele vai se adaptando a essa realidade e vai conhecendo ela pouco a pouco. E o sol, a luz do sol já não mais incomoda a claridade, a sua vista, e o permite usufruir da realidade a qual agora ele tem conhecimento e pode vivê-la de forma intensa. Conta-se também a história de Platão, segundo Platão, que esse mesmo indivíduo que fica, deslumbrado, que fica encantado com uma realidade que ele nunca tinha visto, porque até então ele só via por meio das sombras refletidas, por meio da luz da fogueira, ele agora se sente incomodado com aquele conhecimento, incomodado no sentido de que ele não consegue pensar e suportar que os seus amigos estavam lá na caverna enquanto ele tinha o conhecimento, a realidade, o conhecimento da verdadeira realidade. E aí ele resolve
descer na caverna e ir ao encontro dos seus amigos. Diz a história, a alegoria de Platão, que ao se aproximar dos seus amigos que estavam acorrentados e falar para ele tudo que estava acontecendo lá fora e que tudo que eles viam aqui dentro era ilusão, não era real, e ele fala isso para seus amigos, eles não acreditam e acham que ele havia sido contaminado, enlouquecido, que eles estavam loucos ou que alguém tinha feito a cabeça deles. E por essa razão eles ignoram a verdade que é passada pelo indivíduo ali que subiu a caverna e que conheceu o mundo de forma externa. Platão vai dizer que esses amigos desse jovem vai matá-lo, depois deles informarem e falarem sobre essa verdade, porque acham que eles estavam loucos. Ok, perceba bem agora, queridos. Olha só a imagem, eu quero te explicar que esses que estão aqui, segundo a teoria de Platão, estão no mundo sensível, que é o mundo das ideias, o mundo das opiniões. As imagens que são projetadas não são verdade, são apenas sombra do que está lá fora. Você percebe aqui que a imagem de um cântaro, de um pássaro, de uma árvore, tudo que está lá fora que é representação mostrada aqui. Ou seja, essas pessoas não têm acesso à realidade, à verdade. Então tudo que eles conseguem enxergar é apenas sombras daquilo que é real. Então, segundo Platão, é ilusão, não é verdade, não é a essência da verdade. Aquilo que está lá fora, aqui voltando e repetindo, representa aqui o mundo sensível, opiniões, o que não é verdadeiro, o que é falso. E aqui o mundo inteligível, o mundo das ideias, a essência de todas as coisas segundo Platão. Então tudo que está aqui reflete aqui dentro. Então basicamente para Platão, o mundo das ideias, o mundo sensível é sombra, ou é xerox, ou é cópia daquilo que é real. É apenas isso, somente cópia. Ok, veja bem, observando agora o que acontece lá fora, nós temos o indivíduo se deslumbrando com o mundo inteligível, com a realidade, com a verdade. Fazendo uma aplicação de todos esses ensinamentos por meio da teoria do conhecimento de Platão aplicada na mitologia, no mito da caverna. Observa bem, podemos entender o seguinte, o que nós podemos pensar é que quando nós estamos falando do mito da caverna, observa, aquele que estava lá dentro da caverna teve muita dificuldade para poder conhecer. E o conhecimento é um processo de muita dificuldade. Para que você possa conhecer algo, você tem que se esforçar, você tem que se dedicar, existe uma renúncia, podemos falar assim, para que você tenha acesso ao conhecimento. E quando você começa a conhecer algo, é como se você saísse da caverna, da sombra, ok? É como se você saísse daquela situação de ignorância, podemos falar assim. E aí é despertar de você o conhecimento, a verdade, sobre aquela suposição, sobre aquela proposição, sobre aquele entendimento, sobre aquela realidade a qual você não tinha conhecimento. Então você foi despertado para uma nova realidade. Platão vai dizer que esse é o processo da dialética, do conhecimento, que de forma progressiva, que você vai caminhando, conhecendo, gradativamente, até você ter a possibilidade de conhecer a verdade. Esse indivíduo que subiu e ficou fora da caverna, ele teve a possibilidade de conhecer a verdade de forma plena. Trazendo isso para aplicação para os nossos dias de hoje, para você que é aluno de administração, que faz o seu curso técnico, né? O que nós podemos trazer de forma real para a nossa vida? Como indivíduo nesse mundo, né? É que nós precisamos sair da caverna, sim. E o sair da caverna é um processo que exige esforço, muita renúncia, na verdade. E nós precisamos estar abertos para o que está além daquilo que conhecemos até agora. Observe o quanto que você adquiriu de conhecimento até o presente momento. O quanto que a sua mente abriu para realidades que até então você não conhecia e que nós, no caso, eu também, nos considerávamos ignorantes, mas agora nós conhecemos. Mas existem muitas pessoas que estão presas na caverna também, que não querem ouvir, que não querem aprender,
que não querem conhecer, como por exemplo, quem não busca o conhecimento, quem não busca aprender, no caso na área de administração, desenvolver as técnicas da área administrativa, né, vai permanecer sem conhecer, vai permanecer preso ali na caverna e só terá as informações por meio de sombras. Não vai se aprofundar no conhecimento, não vai ser um bom profissional, por exemplo, podemos falar assim, e não vai ter a desenvoltura que deveria ter na sua área, porque não se aprofundou no conhecimento como deveria. Não passou pelo processo do conhecimento, ou seja, não buscou o conhecimento. Buscar o conhecimento é um processo que existe muito esforço. Então está aí a teoria do mito da caverna. Eu vou deixar um exercício para você fazer uma reflexão mediante essa teoria da alegoria do Platão, da caverna, ok? E um resumo também sobre essa aula para que vocês possam refletir um pouco e estudar. Bom, queridos, um abraço para todos vocês, espero que tenham gostado da aula e fica com Deus aí, uma boa semana.